E aí galera, aqui é o B2 e este é o canal Dicas do B2. E hoje, como eu havia prometido para alguns inscritos, vou continuar a série de vídeos aí sobre táticas de combate, sobre um tutorial falando um pouco sobre as regras de combate do D&D 4ª edição. Eu tinha parado no vídeo anterior, nesta parte aqui, falando de ocultação. Disse que no próximo vídeo eu retornaria já iniciando falando de movimento e posição. Aqui no livro, como eu havia feito no vídeo anterior, vou fazer desse vídeo também. Eu não vou ficar lendo para se tornar uma coisa maçante. Claro que algumas coisas que estão no livro eu vou ler para exemplificar o que eu quero falar. Mas o meu objetivo maior é dar uma repassada nessas regras de combate para ficar mais fácil o entendimento através da minha explicação. Entendeu, galera? Então vamos lá. Movimento e posição, o que significa isso? Primeiro que a gente vai falar aqui acaba sendo de posição. No D&D 4.0, quando acontece um combate, cada personagem deve ser representado o ideal, né? Você deve, junto com seus amigos, o qual você joga, você deve montar um mapa de combate no formato quadriculado, similar a um tabuleiro de xadrez, só que a diferença é que você não precisa ter cores diferenciadas, né? Você pode ser um mapa quadriculado em todos os quadrados da mesma cor. Porque o D&D 4ª edição ele calcula o movimento do personagem em quadrados, que seriam representados como cada quadrado seria 1 metro. Baseado nisso, cada criatura, devido ao seu tamanho, ocupa um número de quadrados. Uma criatura miúda, está escrito aqui no livro que 4 criaturas miúdas diferentes podem caber em um quadrado. Aí a gente pode ter exemplo do que é uma criatura miúda: enxames, rato, criaturas bem pequenas, um passarinho, isso aí seria uma criatura miúda. Você consegue colocar 4 criaturas dessa no mesmo quadrado, elas conseguem ocupar o mesmo espaço. Porém, como diz aqui no livro, a maioria desse tamanho não pode atacar, e as que podem não fazem contra inimigos adjacentes, mas sim contra aqueles no seu quadrado. Então, normalmente, quando essas criaturas dessa categoria atacam, elas acabam entrando no quadrado do seu oponente e atacando ele. Já as criaturas pequenas, elas ocupam o mesmo espaço de uma criatura média, mas elas não podem pôr armas de 2 mãos. Se uma arma leve de uma mão puder ser utilizada, como eu estou lendo aqui, com as 2 mãos para causar mais dano. Mas a criatura pequena é obrigada a usá-la com 2 mãos, mas não causa dano adicional. O que está querendo dizer? Uma criatura pequena, ela não consegue empunhar uma arma grande. Na verdade, ela empunha uma arma leve. Aqui, ó, se uma arma leve de uma mão puder ser utilizada com 2 mãos para causar dano, uma criatura pequena é obrigada a usá-lo com 2 mãos. Então o que acontece? Uma arma que seria tamanho médio, uma criatura média, para uma criatura pequena já seria a regra de uma arma de 2 mãos. Entendeu? Que a criatura pequena ela tem uma regra diferenciada para categoria de arma em relação à criatura média. Já a criatura grande e enorme, elas sempre ocupam mais de um quadrado. Aqui no mapa você tem um exemplo, o Troll ele está ocupando aqui 4 quadrados. O dragão está ocupando praticamente aqui, ó, 1, 2, praticamente aqui, se eu não me engano, 6, 3, 4 embaixo, 4 ou 3 embaixo. Acho que é mais do que isso ainda. Tem aqui um dragão antigo, é 4x4. É o que eu falei, 4x4. Então ele ocupa bastante espaço no mapa. Assim como um Troll é 2x2. E aqui o Titã da Morte é 3x3. Dependendo da categoria da criatura, ela vem ocupar mais espaço ainda. Você vê aqui, tem uma tabelinha aqui que explica, ó. Deixa eu voltar aqui com um zoom. Aqui, ó. Tá um pouquinho, a resolução aí deve estar um pouquinho ruim por causa da qualidade do arquivo PDF. Mas você tem aqui, ó, o grande, que é o Troll, é 2x2. E ele ocupando 2x2, ele também acaba tendo um alcance maior.
A área de ameaça dele é de 2 quadrados, então se você passar até 2 quadrados dele e achar que vai ficar tudo bem, você está correndo risco de receber um ataque de oportunidade. E aí sucessivamente, a enorme, a ameaça dela já vai para de 2 a 3 quadrados e o imenso de 3 a 4. Espero que tenha ficado claro aí essa situação da ocupação. E baseado nisso, eu vou entrar no assunto logo aqui, falando sobre movimento tático. Porque aqui a gente falou de ocupação, né? De posição e ocupação do quadrado. Agora a gente vem para deslocamento. Deslocamento não tenho muito o que falar. A única particularidade de deslocamento é o seguinte, vamos lá. Cada raça vem com seu deslocamento. Porém, quais são os modificadores que podem penalizar e diminuir o seu deslocamento? É de acordo com a armadura que o seu personagem usa e com o peso que ele está carregando. Então o que acontece? Quando um personagem com deslocamento 6, na verdade ele percorre 6 quadrados. Aí aqui no livro eles simplificam que seria 6 quadrados ou 9 metros. Porém, eu aconselho você que mestra D&D 4.0, para simplificar, diga que cada quadrado é 1 metro. Porque senão você teria que dividir por esses 6 para que na divisão ele desse, vamos dizer assim, 9. Então, se fosse 9, você pega cada quadrado seria 1,5, 1,5 metro no mundo de jogo. Só que isso aí pode acabar complicando um pouco para você fazer os cálculos. Então é melhor colocar 6 quadrados, 6 metros. Porque na regra real, para cada 1 quadrado é 1,5 metro. Então 6 quadrados seria igual a 9 metros. Entendeu? Mas pelo menos quando a gente joga aqui, a gente usa cada quadrado 1 metro. E é mais ou menos isso. Você pode adicionar bônus, algum item mágico que te dê deslocamento, alguma coisa, ou penalidade. Pela sua armadura, pelo seu escudo. Existem várias coisas que podem te penalizar no seu movimento. E existe o movimento tático. O que é o movimento tático? Você nem sempre vai fazer um movimento normal, como tipo assim, meu personagem ele anda 6 quadrados, meu personagem anda 5. Existem determinadas situações que podem fazer com que você se movimente de uma maneira diferente. E o que seria isso? Existem, além do movimento normal, existem mais 2 movimentos, que é o ajuste e corrida, que a gente já vai ver mais pra frente. Aqui fala do movimento diagonal, que sobre você passar por quadrados ocupados. E aí você, para não complicar, para não ficar muito tempo falando sobre isso, é uma regra bem simples. Quando tiver um quadrado na diagonal e você quiser passar, mas nas extremidades, quem estiver, seja um aliado seu, você consegue passar. Porém, se forem oponentes, você não vai conseguir, porque eles bloqueiam o seu caminho. Espero que tenha ficado claro o que seria essa questão da diagonal. Eu vou exemplificar aqui. Ó, você tem aqui esse Oni, tá vendo? E tem ele aqui, tem as diagonais dele. É claro que aqui ele está ocupando tudo, mas vamos dizer que aqui fosse um quadrado só. Se você quisesse passar para trás dele, e ele ocupando um quadrado, mas tivesse um outro inimigo atrapalhando, você não conseguiria passar pela diagonal. Mas se fosse um aliado seu, você conseguiria. Beleza? Então vamos lá. Outra regra que acho que é bem clara, né, mas é bom falar. Você nunca pode terminar seu movimento num quadrado ocupado, a menos que seja por um aliado derrubado ou por um inimigo indefeso, exceto criaturas miúdas que estão numa regra diferente. E para levantar, se você for derrubado, se o personagem for derrubado e ele quiser levantar, ele gasta toda a ação dele de movimento. Aqui ele começa a falar o livro dos movimentos, os tipos de movimento que eu já vou falar, e os terrenos e obstáculos. O que eu posso falar de terrenos é o seguinte: quando você estiver mestrando uma campanha de 4.0, saiba explorar
muito bem os elementos do terreno. Por que eu estou falando isso? Toda vez que você colocar uma batalha e sempre usar um terreno plano, um terreno onde sempre seja plano, não tenha terreno acidentado, que eu já vou explicar o que é, não tenha uma árvore para o cara usar como cobertura, não tenha... Isso torna um pouco a batalha sempre o mais do mesmo. Acaba sendo um pouco monótono, porque existem personagens e até criaturas que se utilizam de táticas utilizando o terreno a seu favor. Então, se você tiver a experiência de colocar sempre elementos no terreno para dar uma diferenciada na batalha, você vai ver que isso vai melhorar muito a diversão e até a tática dos jogadores vai ter que ser mais apurada. E aí, entrando nesse assunto, a gente fala de terreno acidentado. O que é o terreno acidentado? É um local onde qualquer um, a não ser, salvo em algumas regras, que algum personagem não tenha limitação em terrenos acidentados. Mas isso é descrito no livro, dependendo da criatura ou da raça. Porém, o terreno acidentado são locais onde você pode ter lamaçais rasos, escadas íngremes, o chão com cascalhos, algum local que seja complicado o personagem andar ali, que ele tenha dificuldade de caminhar naquele local. Você pode botar por água até o joelho, é um tipo de terreno acidentado. E ingressar em um quadrado de terreno acidentado já custa um quadrado adicional. Então, em resumo, para cada quadrado no terreno acidentado, você utiliza é como se você estivesse caminhando em 2 quadrados. Então, um personagem que anda 6 quadrados, num terreno normal ele andaria 6 quadrados, normal. E no terreno acidentado ele só andaria 3. Porque no terreno acidentado cada quadrado conta como 2. E aqui o livro ele diz que se for uma criatura grande ou maior, você pode determinar o custo de locamento. Então aí já varia de mestre para mestre. E se você, um exemplo, eu me movimentei 4 quadrados, não, me movimentei 5 quadrados e eu ando 6. E sobrou 1 para eu andar. Para entrar num terreno acidentado, pode entrar? Não pode entrar, porque você precisaria de 2 quadrados para entrar ali. E outra, no terreno acidentado não é possível fazer ajuste. Não é possível fazer ajuste. Por quê? Porque um ajuste, você só faz, o ajuste é 1 quadrado só apenas. E como você está num terreno acidentado, você não consegue fazer o ajuste. Entendeu? Os obstáculos eu já falei, que preenche os quadrados. É sempre bom utilizar. E o movimento dobrado é o que eu tinha falado. Os tipos de movimento que existe são o ajuste e esse movimento dobrado. Que para realizar essa ação de movimento dobrado, que seria uma ação de corrida, você quer apenas se movimentar, você deve utilizar uma ação de deslocamento 2 vezes no mesmo turno. Então você utiliza movimento e movimento e utiliza, acho que sobra só uma ação mínima na regra de ações. Se você fez 2 ações de movimento, você só pode fazer uma ação mínima. E você acaba percorrendo o dobro do seu deslocamento. Quando você faz isso no terreno acidentado, aqui está descrita a regra. Ao realizar o movimento, deixa eu botar aqui para vocês. Ao realizar o movimento dobrado de uma criatura, normalmente consegue superar mais quadrados de terreno acidentado que o normal, já que adiciona o deslocamento 2 vezes. Na verdade você só vai andar mais porque também está se movimentando mais. Então não tem nada muito difícil de se explicar nisso não. Em relação à queda livre, para resumir, toda vez que o personagem cai de uma altura além de 3 metros, para cada 3 metros de queda ele recebe 1d10 de dano e ele fica derrubado ao final da queda, né? O personagem caiu, você vai calcular quantos metros que ele caiu. Se ele caiu a 9 metros, ele vai tomar 3d10 e vai ficar caído após receber o dano. O personagem pode fazer um teste, né, para tentar, no caso de encontrão, se ele for empurrado para algum lugar, ele pode fazer um teste para não cair.
que é como se fosse um teste de resistência. Aqui explica a regra. O teste fracassou, o personagem cai, menor do que 10. Igual a 10 ou maior, você teve sucesso. Você fica derrubado na borda ou fosso, ou na borda do fosso ou precipício, no último quadrado que ocupava antes de evitar a queda. Isso aqui é no caso de alguém tentar empurrar outra pessoa de um desfiladeiro, de alguma altura. Se você obtiver um sucesso no teste de resistência, você cai ali, mas você não cai no precipício. Flanquear, muito simples também, não tem muito o que falar aqui. Flanquear é você estar em volta do inimigo, numa direção exatamente oposta do seu aliado. O cara tem que estar exatamente na mesma reta que você, mas no sentido contrário, para ganhar o bônus de flanqueamento. E os dois têm que ser capaz de atacar o inimigo para esse bônus entrar. Então, assim, se o personagem, um aliado, se o seu aliado ele não estiver utilizando uma arma branca que ameace ou algum ataque desarmado, ele não está flanqueando. O inimigo tem que se sentir ameaçado para que vocês ganhem o bônus. E qual é o bônus que o flanqueamento dá? É o bônus de vantagem de combate. Dá mais 2 para ataque. E existem algumas classes que se beneficiam de ter vantagem de ataque, assim como o Ladino, o Algoz e muitas outras classes aí que executam habilidades especiais quando o inimigo concede vantagem de combate. O bônus de flanqueamento, a forma de se movimentar muda um pouco quando são criaturas grandes, enormes e imensas, assim como diz aqui no livro, porque elas ocupam mais de um quadrado. Então, assim, quando você vai flanquear uma criatura dessa, elas que ajudam até a manobra ser executada com mais facilidade. Entendeu? Puxar, empurrar e conduzir. As próprias palavras já dizem o que quer dizer isso. Quando você puxa, é uma manobra. Existem poderes, existem habilidades que você puxa o inimigo. E lá diz o quanto você puxa. Você simplesmente vai dar uma pancada ou um poder e você vai atrair o inimigo para você. Empurrar, você vai afastar ele. E conduzir, você que define. No caso, eu sou um mago e usei um poder que eu conduzo o meu inimigo. Eu vou escolher, diz eu conduzo 3. Eu vou escolher para qual direção ele vai andar 3 quadrados. Beleza? E isso acaba sendo um tipo de movimento forçado. É um movimento que quem passa por esse movimento, quem é puxado, empurrado ou conduzido, não escolhe. Então existem algumas regras específicas para isso. O atacante precisa ter linha de efeito para o quadrado do qual ele deseja fazer um movimento forçado, que é empurrar, puxar ou conduzir o seu inimigo. Ele precisa ter um destino específico. Este movimento forçado, ele não provoca ataque de oportunidade nos inimigos. Então, se você pegar um inimigo, fizer um movimento forçado nele, para que ele tome ataque de oportunidade, isso não funciona. E o movimento forçado ele também ignora terreno acidentado, tá? Então, se você empurrar o cara 2 quadrados, ele vai ser empurrado 2 quadrados, independente se o terreno é acidentado ou não. Aqui, o livro ilustra como funciona a regra de flanqueamento para criaturas maiores. Tá vendo? É só você olhar no livro que não vai ter mistério aí para você pegar isso não. Beleza? Tem aqui o restante das outras regras de movimento forçado. Porque, deixa eu ver, o movimento forçado não pode guiar o alvo até um quadrado. Tá. Isso aqui é importante também falar. Quando você faz um movimento forçado, você tem que colocar a criatura num espaço ao qual ela possa ser ingressada. Você não pode forçar o movimento dela num local sólido, onde ela seja obrigada a se espremer. Isso você não pode. Beleza? Teleporte. Teleporte, ele caiu muito como posso dizer? O teleporte em outras edições do Dungeons & Dragons era algo muito... desequilibrava bastante o jogo em si e até determinados combates. Por quê? Um conjurador de magia que tem teleporte, ele pode a qualquer momento desistir do combate e ir embora. Ou ele pode,
enquanto ele estiver ganhando combate, ele permanece ali. A partir do momento que ele estiver em desvantagem, ele pode se teleportar para um local bem longe, se recuperar e depois voltar e continuar. Só que agora o teleporte ele está muito mais inserido dentro de uma situação de combate do que fora de combate. Então, se você for ver as regras de teleporte aqui, ele diz que você deve ser capaz de enxergar o seu destino, coisa que não acontecia no outro. Você imaginava onde você queria ir, agora você tem que conseguir ver o local que você quer ir. Diz que o personagem ele se teleporta para qualquer lugar que possa enxergar, mesmo que ele não tenha linha de visão e de efeito. Então, tudo isso aqui já está dando a entender o seguinte: teleporte é para ser usado numa situação de combate no mapa. Se você quiser usar fora de combate, acaba sendo a mesma regra. Ele não provoca ataques de oportunidade, ele é instantâneo, e mesmo se você estiver imobilizado, você pode se teleportar. Porque na verdade é a sua mente que produz esse efeito, não é o seu corpo. Aqui ele fala também de alternância, que é uma coisa bem rara, mas algumas criaturas têm essa habilidade. Porque nesse estado de alternância, algumas criaturas ignoram o terreno acidentado e são capazes de atravessar obstáculos ou outras criaturas. Elas como se esse alternância como se fosse um blind, né? Um piscar, que a criatura ficasse como se fosse se materializando e desmaterializando a todo tempo. Aí aqui a gente já saiu de movimento e de posição, terminamos essa parte. Se vocês acharam que eu fui muito rápido explicando alguma coisa, ou que se ficou alguma dúvida nessa parte, deixa aí nos comentários que eu posso fazer mais algum vídeo ou alguns vídeos explicando minuciosamente alguma coisa, beleza? E aqui a gente entra já em ações de combate, que aqui não é muito diferente dos outros Dungeons & Dragons. Essas regras aqui sempre existiram, porém com algumas pequenas particularidades que eu não vou me ater tanto a isso. Eu vou explicar com as minhas palavras. O que é adiar ação? Quando você quer adiar uma ação é o seguinte: todos os personagens rolam sua iniciativa para ver quem vai ser o primeiro a realizar a ação. Quando algum desses personagens, algum desses jogadores escolhe adiar a sua ação, ele vai aguardar, ele agiria primeiro, mas ele vai deixar algum personagem, algum monstro agir à sua frente para que ele possa pensar em alguma coisa para fazer depois. Ou quando ele não tem nada pensado para fazer, ele prefere adiar. O grande problema é o seguinte: adiar a ação, se você não executar nada naquele turno até rodar, né, terminar a rodada, você perde a ação. Então, e outra, quando você adia o seu turno, você passa a ocupar a posição que você escolheu quando você adiou. Então, normalmente a regra é essa. E outra, isso aqui eu acho que é o mais importante que eu vou falar agora. Existem jogadores que gostam de se beneficiar de adiar a ação para manter um efeito que seria encerrado no turno dele. Por exemplo, chegou meu turno, eu sou o primeiro. Vai encerrar um efeito que eu causei no inimigo. Eu vou adiar a ação para me ser o último para o efeito continuar até o final. Nada disso. O livro diz aqui que isto não acontece. No momento, aqui vou ler isso, tá? O personagem não pode sustentar um poder se adiar o turno. No momento em que ele decide adiar, execute a parte e verifique as ações gastas que ocorrem no final do turno. Uma vez que o personagem não gastou animação para sustentar qualquer efeito, todos os personagens... Aqui eu estou falando de sustentação, ainda tem um outro aqui que são os efeitos benéficos. No momento em que você decide adiar, o personagem encerra todos os efeitos benéficos para eles ou os seus aliados, que perdura até o final do seu turno. Por exemplo, se na rodada anterior o inimigo ficou atordoado até o final do próximo turno do personagem, essa condição termina. Não é possível usar essa manobra para estender o efeito benéfico, beleza? Nem para sustentar, nem para estender um efeito você pode ficar adiando a ação, tá? Aí aqui continua explicando isso. Que depois que você encerra
Os efeitos prejudiciais que foram até o final do turno, eles voltam para a ordem normal. E vou partir aqui para a parte de agarrar. A regra de agarrar, essa parte também de mobilização e agarrar ficou muito mais assim, não perdeu um pouco da eficiência que tinha no sistema 3.5 no 3.0. No 4.0, um personagem que é agarrado, ele apenas fica imobilizado, salvo algumas criaturas que têm habilidades que elas engolem, que elas têm habilidades constritoras, que aí elas podem causar um efeito de impedimento, que é bem pior do que imobilizado. Então, quando você está agarrado, o personagem pode tentar fazer a manobra escapar. Porém, como funciona para você agarrar? O atacante ele realiza um teste de força contra reflexo do defensor e, em caso de sucesso, o alvo fica imobilizado. Para sustentar essa manobra, ele usa uma ação mínima para poder sustentar e pode encerrá-la como uma ação livre. E quais são os efeitos que encerra a manobra? Se o personagem ficar impedido de realizar ataque de oportunidade, se ele tiver pasmo, atordoado, surpreso, inconsciente, ele imediatamente libera a criatura agarrada. Então o que acontece? Se o cara te agarrou e algum aliado seu atordoou esse inimigo ou deixou ele com algum efeito, ele automaticamente vai largar. Então seria um pouco a lógica, né? Só que isso tem uma questão legal também. Quando você agarra um inimigo, você pode se movimentar junto com ele. Só que você só anda metade do seu deslocamento puxando ele. E durante esse movimento, nenhum dos personagens provoca ataque de oportunidade um contra o outro. Apenas externos. Ajustar, eu já tinha falado sobre esse movimento, mas aqui ele explica com mais detalhes. Então, a ação de ajustar, aqui ó, a ação de ajustar o ajuste é o movimento mais seguro que existe no D&D 4.0. Por quê? Porque o ajuste ele não provoca ataques de oportunidade. Se você tiver colado no inimigo e quiser se afastar dele, ajustar um quadrado para trás, não provoca. Porém, como eu sempre falo, salvo exceção de algumas criaturas do livro que executam ataque de oportunidade contra quem ajusta. Não são muitas criaturas, mas tem algumas criaturas que fazem isso. Fala aqui do terreno acidentado. Aqui, ó, uma vez que cada quadrado de terreno acidentado exige um quadrado adicional de movimento, não é possível ingressar em uma área de terreno acidentado com um ajuste, a menos que você possa ajustar mais de um quadrado ou ignorar efeitos daquele terreno. Beleza? Ataque básico eu não vou falar, nem ataque à distância, porque é muito simples. O ataque básico é baseado no atributo principal do personagem. Se é um ataque corpo a corpo, o ataque básico é baseado em força. Se é um ataque à distância, o ataque básico é baseado em destreza. Não tem o porquê se prolongar nisso aqui, tá? Sobre ataques de oportunidade, ele segue também a regra do D&D 3.0 que iniciou com essa regra. No AD&D não existia regra para ataque de oportunidade. Isso foi implantado no D&D 3.0. E o que é um ataque de oportunidade? É quando o inimigo entende que o seu oponente de alguma forma abaixou a guarda e permitiu com que ele conseguisse ignorar essa defesa dele por algum momento e desse um ataque nele, por ele ter se despreocupado por alguns segundos em manter a guarda. Muitas coisas provocam ataque de oportunidade, tá? Mas normalmente o que é um ataque de oportunidade? Você executa o ataque básico, corpo a corpo, contra quem provocou o ataque de oportunidade. O que normalmente provoca ataque de oportunidade? Sair de uma área de ameaça sem ajustar, passar por um inimigo, fazer o seu movimento passando por uma área onde tem inimigos, passar pela área ameaçada. Importante falar isso aqui, cada personagem só pode realizar uma ação de oportunidade durante o turno. Não existe mais aquela coisa do reflexo de combate que você pode fazer vários ataques de oportunidade. Só que você só pode fazer uma ação de oportunidade durante o turno
mas é possível executar um número limitado durante uma rodada. Então como é que funciona isso? Acaba sendo a mesma regra do reflexo de combate, porque você pode dar vários ataques de oportunidade, mas todos contra inimigos diferentes. Você não pode dar vários ataques de oportunidade contra o mesmo inimigo. Então, na verdade, até me desculpe, eu errei aqui, porque na verdade você pode sim executar vários, não contra o mesmo oponente. E você precisa ser capaz de atacar para poder realizar ataque de oportunidade. Se estiver imobilizado, impedido, você não consegue executar ataque de oportunidade. Isso aí já é um pouco óbvio. Algumas criaturas têm alcance ameaçador, que essa é uma habilidade de alguns monstros, que a área de ameaça deles aumenta. Aqui no livro eles mostram aqui um exemplo. Aqui tem uma Hidra e ela mostra que a área de ameaça dela é um pouco maior. Ela não é uma área de ameaça de apenas um quadrado. Então você pensa que se você passar 2 quadrados você está imune. Não tá. Ela consegue te atacar. Beleza? Caminhar, não preciso explicar. Caminhar é simplesmente você andar no mapa de combate com o seu movimento. Corrida. Aqui a regra de corrida. Quando o teu personagem quiser correr, ele é uma tática perigosa, porque ele percorre, aqui ó, vamos ler. Ele ganha mais 2 de deslocamento para correr. Ele recebe menos 5 de penalidade nas jogadas de ataque até o começo do próximo turno, e ele concede vantagem de combate, além de conceder ataque de oportunidade se passar na área de alguém. Cara, correr é o último dos recursos, mas pode salvar a vida do seu personagem. Por quê? Se você passar numa área onde tem algum inimigo, você concede vantagem de combate para ele, ele ganha mais 2 para te atacar e ainda te dá ataque de oportunidade. Então, pense bem antes de usar essa manobra. E aqui tem uma tabela de cada... Isso aqui é muito importante, cara. Eu acho que todo mestre deve imprimir essa folha. E se você mestrar com o escudo do mestre, você cola essa folha no escudo, que são ações em combate. Porque aqui tem muita coisa legal. Administrar uma poção, os tipos de ação que cada coisa pede. O que pede ação padrão? Tem aqui, ó, investida, encontrão, ataque básico, golpe de misericórdia, agarrar, preparar uma ação. O que pede ação de movimento? Rastejar, escapar, corrida, levantar-se. O que pede ação mínima? E por aí vai. Isso aqui é muito legal, porque vai facilitar muito para você durante o combate, não ficar toda hora abrindo o livro. Defesa total básico também. É quando você decide se defender ao máximo e abdica do seu ataque. Você ganha mais 2 em todas as defesas até o final do próximo turno. Encontrão seria o tronco. Seria aquela manobra para você derrubar o seu inimigo. Você faz um ataque de força contra a fortitude. E o alvo é empurrado um quadrado. E você acaba ajustando para o quadrado onde o seu inimigo estava. Aqui fala de escapar. Lembra daquela manobra agarrar? Aqui já mostra como você pode escapar daquela manobra. Você tem 2 formas de escapar da manobra agarrar: usando atletismo ou acrobacia. Você vai ver aí qual que você tem melhor e vai rolar. Porém, cada um desses você realiza contra uma resistência diferente. Se você tiver acrobacia, você vai realizar esse teste contra o reflexo do seu atacante, quem agarrou o seu personagem. Se você tiver atletismo, você vai realizar contra a fortitude. Beleza? Quem tiver o melhor resultado, vence. E lembrando que a defesa sempre prevalece. Então, se o cara que está te agarrando empatar com você, ele continua com você agarrado. E é isso. Sucesso saiu, fracasso continua preso. Espremer-se é uma regra de ocupar vários indivíduos ocuparem o mesmo quadrado, que é como se fosse forçar para 2 pessoas ocuparem o mesmo quadrado que não ocupariam normalmente. E aí, para resumir, como vocês vão usar muito mais um aliado se espremendo no quadrado de outro aliado,
E em média, basicamente é o seguinte: quando você fica num outro quadrado junto com o seu aliado, você tem menos 5 nas jogadas de ataque. Simplesmente isso. Se quiser ficar os dois espremidos, os dois têm menos 5 para ataque, concedem vantagem de combate para qualquer um. E se uma parte do corpo da criatura sair de um quadrado adjacente, este pode desferir um ataque de oportunidade contra o personagem. Tá? Essa é uma manobra apenas em casos desesperadores. Um exemplo, os seus personagens precisam se defender e só tem um cubículo para os dois ficarem. Eles vão ter que se espremer. Só que eles têm essas penalidades. Aqui a gente vai falar agora do nosso saudoso golpe de misericórdia, que alguns chamam de Coup de Grace, que é o ataque que você utiliza quando a criatura está em defesa. Um exemplo: o meu personagem quer assassinar um cara que está dormindo. Isso é um golpe de misericórdia. Esse golpe de misericórdia, ele exige uma ação padrão. O alvo precisa estar indefeso, né? Ele precisa estar inconsciente para isso, ou ele não tiver como se defender do ataque. Eu vou ler para vocês o que seria indefesa. É possível desferir um golpe de misericórdia contra o inimigo em defesa adjacente. A criatura pode escolher qualquer poder de ataque que estiver disponível, inclusive um ataque básico. Um golpe de misericórdia é um crítico automático, se você acertar o inimigo. Aí tem a questão: ô B2, como assim? Eu tenho que rolar ataque? Tem que rolar ataque. Mesmo o alvo estando inconsciente, você precisa rolar. E se você acertar, você obtém um crítico automático. Se esse ataque causar um dano igual ou maior que o valor da condição sangrando do alvo, ele morre instantaneamente. Então você não precisa exatamente matar o seu inimigo e zerar os pontos de vida dele. É só causar um dano maior do que a condição sangrando dele, que ele morre na hora. Aí você vai me perguntar: o B2, um alvo imobilizado, um alvo caído, um alvo impedido, ele pode receber um golpe de misericórdia? Não. Ele precisa estar indefeso. E as condições que deixam um personagem indefeso, normalmente é inconsciente ou... deixa eu ver... acho que é só inconsciente mesmo. Não tem outra... que eu saiba, não tem outra forma de você executar um golpe de misericórdia. Mais pra frente talvez apareça algo a respeito. Investida. Existem muitas indagações sobre a investida. Porque a investida ela fica muito aberta à interpretação. A minha interpretação é a seguinte: a investida diz aqui que ela exige uma ação padrão. Porém, logo abaixo diz que a investida é movimento e ataque. Então aí você já tem uma contradição. Por quê? Aqui diz que a descrição da investida é o seguinte: o personagem percorre seu deslocamento como parte da investida e realiza um ataque básico corpo a corpo ou um encontrão no final do movimento. Se ele diz que é uma ação padrão, como ele pode dizer depois que ele percorre seu deslocamento como parte da investida? Então ele, ao mesmo tempo, está dizendo que ele gasta apenas uma ação padrão, mas diz que dentro dessa ação padrão você percorre o deslocamento como parte da investida. Aí fica aberto a sua interpretação. Para ficar claro, o que é uma investida? É quando um personagem avança contra o inimigo, correndo para desferir um ataque. É o ataque de carga, seria o charge. Você recebe mais um de bônus de ataque. Você precisa percorrer no mínimo 2 quadrados da sua posição original. Você fica sujeito a ataque de oportunidade. E depois de realizar uma investida, você não pode realizar nenhuma outra ação, ao menos se você gastar ponto de ação. Então o que acontece? A investida é muito complicada dependendo do ponto de vista. Eu uso da seguinte forma: além de você fazer o seu ação de movimento, você pode usar a sua ação padrão para fazer uma investida. Porém, você pode também usar o seguinte: olha, utilizou a investida, gastou a ação padrão mais movimento. Beleza? Então, lembrando que além da investida também você não pode fazer mais nenhuma ação. Então olha só
a complicação que ela pode dar dentro do jogo. Levantar-se. Levantar ocupa gasta uma ação de movimento completa. Você levanta no mesmo quadrado no qual você estava caído e gasta toda a sua ação de movimento para levantar. Pontos de ação. O que é ponto de ação, B2? Uma vez no encontro, o personagem pode gastar um ponto de ação. Na verdade, o ponto de ação é diário. Porém, quando você consegue um marco na batalha, que é algo que eu vou falar em outro momento, em outro vídeo, você pode ganhar mais pontos de ação quando você vai conseguindo o marco. Porém, se tiver só uma batalha no dia, você só vai ter aquele ponto de ação, gastou, e só vai recuperar ele depois do descanso prolongado. O que é o ponto de ação? Durante o combate, quando você executou as suas ações, você pode declarar para o narrador que usou um ponto de ação. E você vai realizar uma ação adicional nesse mesmo turno. Por exemplo, mestre, usei minha ação de ação mínima, movimento e padrão. Beleza, encerraria o seu turno aí. Mas você diz ao mestre, mestre, gastei meu ponto de ação. E aí quando você diz isso, você ganha uma das 3 ações adicionais. Você escolhe qual ação que você quer ganhar. Se é mais uma ação mínima, uma ação padrão ou uma ação de movimento. Normalmente, quem utiliza ponto de ação é sempre para fazer uma ação padrão a mais, tá? E você só pode gastar um ponto de ação durante o encontro. Então, vamos dizer que você conseguiu acumular 4 pontos de ações durante vários combates seguidos. Porém, você só pode usar um deles a cada combate. Beleza? Aqui. Vou falar agora de preparação, depois de prestar auxílio e retomar o fôlego. Vou falar aqui até rastejar. E o próximo a gente continua no outro vídeo. Beleza? Então vamos lá. Preparar uma ação. O que seria preparar uma ação, B2? Preparar a ação é você dizer para o mestre, vamos dar um exemplo, é a sua vez de agir no turno. Você vai falar para o mestre assim, mestre, eu vou preparar minha ação para que, se um inimigo se aproximar do meu amigo ou de mim, antes dele se aproximar, eu vou andar até 3 quadrados da minha posição original na direção dele e vou dar um ataque. O que você acabou de fazer? Você escolheu um gatilho, como está escrito aqui no livro. Você define um acontecimento que precisa ocorrer para disparar a sua ação. Qual foi o gatilho que você escolheu? Se o inimigo se aproximar até um certo ponto, você vai de encontro a ele e vai atacá-lo. Você criou um gatilho e se esse gatilho acontecer, se essa ação acontecer, ela dispara o seu gatilho e você executa uma ação preparada. Uma ação preparada é uma ação padrão e ela é uma reação imediata. A ação preparada sempre acontece após a ação que disparou o gatilho. Beleza? Aqui tem quando se fala de interrompendo o adversário, que é mais ou menos isso que eu acabei de explicar. E isso aqui é muito interessante, tá? Principalmente no 4.0. Se você souber utilizar bem desse recurso, você vai se dar bem. Porque uma ação preparada, ela faz com que você bloqueie muitas táticas que o inimigo já preparou contra você e seu grupo. Beleza? Porém, aqui ó, o livro explica, depois que resolver a sua ação preparada, você altera a sua ordem de iniciativa. Lembra daquela regra de adiar ação? Acaba acontecendo a mesma coisa. Quando você prepara a ação, no momento que você agiu, você passa a ocupar aquela posição na sua iniciativa. Prestar auxílio é bem simples. Você faz um teste contra CA10 de um ataque básico. Se você obtiver sucesso, você concede mais 2 para o seu aliado numa jogada de ataque ou mais 2 em todas as defesas. O que serve isso aqui? Às vezes existem momentos que a gente quer ajudar um aliado em alguma coisa e a gente não sabe como. E o 4.0 ele criou essa regra de você prestar auxílio. Por exemplo, o meu inimigo está no chão e eu preciso fazer primeiros socorros. Aí vem um amigo seu, mas não é treinado. Mas ele ajuda a segurar a perna do seu aliado enquanto ele enfaixa. Você está prestando auxílio para ele. Então você faz essa jogada básica contra a CA10
Se você obtiver sucesso, você escolhe um aliado para ajudar e dá mais 2 de bônus para ele. Esse bônus também pode ser para ele rolar perícia, não só para dar bônus de ataque para ele ou em defesa. Esse mais 2 também pode ser, pode ajudá-lo a fazer um teste de alguma perícia. Beleza? Rastejar. Quando você está caído e quer se movimentar no chão, você pode rastejar. Você percorre até metade do seu deslocamento e se você sair de um quadrado adjacente do mesmo jeito, você fica sujeito a um ataque de oportunidade. Então, quando você resolve, pô, cara, eu não quero levantar e continuar no mesmo quadrado, quero me rastejar para um determinado ponto. Metade de deslocamento e recebe o ataque de oportunidade. Retomar o fôlego, muito importante. Isso aqui é algo muito importante no jogo. E o que é isso? O 4.0 ele define o seguinte, que existem as curas, como nos outros sistemas existem. O clérigo ele cura, como o clérigo cura no 3.0, no D&D Next e por aí vai. Porém, todo personagem em algum momento do combate ele pode fazer aquela ação heróica e extrair o máximo da sua reserva adicional de vitalidade para gastar um pulso de cura. O que é o pulso de cura? Ele gasta um pulso e recupera uma quantidade de pontos de vida. E além disso, ele ganha mais 2 em todas as defesas até o começo do próximo turno. Porém, você só pode retomar o fôlego uma vez por encontro. Retomar o fôlego seria... Qualquer personagem pode fazer isso. É você se curar sem precisar de cura. De um clérigo ou de qualquer outra fonte. Porém, você só pode fazer isso uma vez no combate. Então use sabiamente o retomar o fôlego, porque se você usar na hora errada, isso pode definir a morte do seu personagem. Beleza? Exige uma ação padrão apenas para executar. Aqui usar um poder. Quando eu for fazer um vídeo falando de poderes, eu vou entrar mais a fundo nisso. Mas cada poder pede um tipo de ação diferente. Então, porque o 4.0 ele funciona dessa forma. Ele funciona como se fosse com cartas de poderes. E cada poder exige uma ação diferente, tá? Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já está um pouco longo, vai ficar mais ainda, eu não vou conseguir explicar com clareza. No próximo vídeo a gente pode falar ou de poderes, ou continuar falando aqui desses modificadores de combate, que aqui já não é nem tanto mais de combate, e sim mais a parte de cura, regeneração e por aí vai. É claro que isso acontece dentro do combate, mas não é específico. Espero que vocês tenham gostado aí da segunda parte do vídeo. A galera que pediu, se vocês puderem, comentem o vídeo, digam o que vocês gostariam que fosse melhor explicado. Deem sugestões de vídeos que eu possa estar fazendo sobre o 4ª edição, qual é o assunto que eu poderia falar que interessaria a vocês. Porque existe muita coisa boa para falar do sistema. Existe muita coisa a ser explicada e até desmistificar sobre o 4.0. E eu conto com a colaboração de vocês aí para estar participando, interagindo comigo, para me dar ideias, porque o meu objetivo é estar trazendo para vocês um conteúdo legal sobre RPG, sobre o D&D 4ª edição, que é um Dungeons & Dragons que é carente de material, não em si dos livros, mas de pessoas que falem acerca desse sistema. Por ele, como eu já falei em outros vídeos, por ele ter sido um pouco renegado pela galera, pela comunidade que curte Dungeons & Dragons, pela sua mecânica muito parecida com de jogos de videogame mesmo, jogos de tática. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um curtir aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que jogam D&D 4.0 também. E se inscreva no canal, você que não é inscrito, para ficar por dentro das próximas novidades. Beleza, galera? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.